Desde já, Shabbat Shalom, nessa sexta-feira com a porção semanal Pinhas, onde a gente vai falar sobre raiva, indignação, como utilizar os sentimentos que muitas vezes te queimam por dentro e você não sabe o que fazer com isso. Você vai ter a resposta, vai saber redirecionar através da porção semanal Pinhas. Se você gosta de conteúdo de Torá Raiz, aproveite para curtir, compartilhar, se inscreve se ainda você não é inscrito e bora estudar Torá. Porção dessa semana é Pinhas, fica no livro Bamidbar. E essa porção fala literalmente sobre ele. Pinhas, filho de Elazar e neto de Aaron, foi o sumo sacerdote, também irmão de Moisés, um grande profeta, líder e um grande justo. O que é importante a gente saber é que está muito relacionado à parashá passada, aonde Balak, que é o rei moabita, pede para Bilam, o perverso, amaldiçoar o povo de Israel, não consegue. Com isso, ele manda, então, Bilam pede para o rei de Moab mandar prostitutas na linha de frente para fazer o povo cair, os homens caírem. Os homens caem em pecado de relação proibida com as mulheres de Midian, com as prostitutas de Midian, que vão de propósito sensualizar e deitar com eles. Com isso, rebaixa o nível espiritual e Hashem manda uma praga. E essa praga começa a lamber como fogo. E as pessoas vão morrendo às dezenas, vão morrendo aos milhares, mas não passa de 24 mil. Poderiam ter sido centenas de milhares, poderia ter sido o povo todo. Por que parou em 24 mil, que já é um número gigantesco, mas por que parou ali? Porque Pinhas ben Elazar, ele viu algo que ele não aguentou. Zimri ben Salu, um judeu líder de uma tribo, pegou uma prostituta midianita, como se fosse a nova namorada dele, e falou para Moisés: qual o problema eu estar com ela? Ao acaso a tua esposa Tzipora também não é midianita? E aí Moisés fica envergonhado, porque por mais que tenha alguma verdade nesse argumento, 99% daqui é só mentira. Porque ela se converteu, porque Hashem aceitou ela é a esposa de um justo, Hashem sempre corroborou. E não num ataque de prostituição para fazer loucura, incluindo idolatria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela se converteu e recebeu do Israel. Aqui já era prostituição, promiscuidade. E aí Moisés, naquele momento, por um instante, se cala. E aí vem Pinhas ben Elazar com uma lança dele e atravessa Zimri ben Salu junto com essa prostituta midianita e levanta. E é uma coisa muito difícil você levantar duas pessoas numa lança. E aí a Torá oral fala que Hashem fez um milagre e deu uma força para ele descomunal. E quando ele levanta e mostra para o povo teme. E isso faz parar tudo. Ao mesmo tempo, é verdade também que pessoas justas começaram a fazer incenso, rezar para Hashem e pedir, isso também ajudou, mas esse ato radical parou a mortandade. É interessante que ao longo dessa porção semanal, Hashem fala que agora tem um pacto de paz com os sacerdotes, um Brit Shalom, em mérito de quem? Pinhas ben Elazar. Mas é engraçado que a atitude de Pinhas não foi muito pacificadora. Ela causou a paz, mas ela foi uma atitude muito forte. Ninguém nega que foi uma atitude muito brusca, muito bruta, mas necessária. Ainda se pergunta, se Pinhas é tão justo, por que não foi ele que substituiu depois Moisés? Por que foi Yoshua ben Nun, Josué? E a resposta é que Pinhas era uma pessoa que era canaíta, uma pessoa muito zelosa. E esse zelo faz a pessoa ter uma energia, uma intensidade muito grande. E que por um errinho, a pessoa pode acabar, sem querer, destruindo, em vez de construir. Ou seja, quando você pega uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, muito intensa, ela realmente faz a diferença. Ela pode salvar o dia, pode salvar o ano, pode fazer coisas incríveis, mas também ela pode ser uma bomba que explode. Então Hashem falou, você é um herói, não é o teu papel agora ser o líder do povo todo, onde você tem que ser ponderado. Isso vem nos ensinar a pergunta do começo do vídeo. O que a gente faz muitas vezes com aquela indignação, com aquela raiva, aquele mal-estar? A gente tem que saber redirecionar para o lugar certo. A ideia de que quando a gente está ansioso, simplesmente fica calmo, não funciona. A ideia de que se você está com insônia, simplesmente dorme, que é o que muitas vezes nossos pais falam quando a gente era pequeno, nem sempre é o melhor caminho. A verdade é que você tem que saber direcionar. Aquela ideia de que eu sou ansioso, quero me curar, acabou. Já morreu essa teoria. Hoje em dia se sabe que a ansiedade ela é importante até para fazer você sair da cama, para fazer você buscar algo, porque ela está sabendo, a pessoa está sabendo direcionar aquele sentimento. Ansiedade é energia, é uma energia de fazer.
de querer logo que aconteça. Claro que eu tenho que gerenciar aquela ansiedade, mas eu também devo utilizá-la para me tornar uma pessoa mais estimulada, uma pessoa que faz. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer com a indignação é redirecioná-la para o lado certo. Vou dar um exemplo prático. Eu vi um assalto. Em vez de ver um assalto e simplesmente falar, caramba, hein, teve um assalto. Poxa, e ficar o dia inteiro, a semana toda, o mês todo falando da criminalidade do país, que claro, que indigna todo mundo, liga para a polícia, faz uma ocorrência, deixa claro, testemunhe, deixe mais claro e mais evidente que aquilo é um problema. Até para a própria delegacia, o próprio lugar, ter algum dado para que se possa utilizar depois. Mas eu tenho medo que tal lugar vai ser corrupto. Lá na frente, esse dado vai ajudar um novo presidente, um novo governador sério. Então, sempre dá para fazer a tua parte, redirecionando a tua indignação para algo que constrói. Não apenas para algo que vive em paralelo, mas não faz nada, como reclamar, enquanto a criminalidade está aqui, rolando solto. A mesma coisa quanto a qualquer assunto. Até porque, pessoal, ficar indignado com uma maldade, crueldade e injustiça é um sinal bom, porque normalmente nós somos duais. Assim como um justo ama o que é bom, ele odeia o que é ruim. Assim como o ser humano do bem, ele fica emocionado quando ele vê um casamento, uma pessoa revendo a mãe depois de muitos anos, ele fica revoltado em ver um crime hediondo. E por aí vai. Ou seja, a pessoa que é passiva e que ela é adormecida e olha um crime, olha uma coisa e fala, tá tudo bem, esse é o perigoso. Esse é o perigoso. Esse é o bonzinho que de bom não faz nada. Nada. Ele só é bonzinho. Parado ali, ó, fechado uma caixa. Mas ele não faz nada por ninguém. O bonzinho não funciona. O bonzinho não contribui. Ao contrário, ele é um falso sinal. Ele parece que vai dar coisa boa, mas não faz nada, tu não mudou. O indignado com a injustiça, que às vezes as pessoas ficam, esse cara é meio nervoso. Às vezes, ele quando está querendo levar aquela energia para algo bom, ele é o herói. Mas não deixa essa energia parada. Não deixa. Que você joga essa energia na academia hoje. Que você joga essa energia assistindo série até ficar com sono. Não sei. Você vai utilizar como você se conhece, como você conhece a tua alma e a tua mente, mas não deixa nunca um sentimento de raiva, indignação, de injustiça mal parado dentro de você, porque ele a princípio não tem válvula de escape. Ele não tem. E ele acaba indo na tua saúde, na tua pressão, no teu bem-estar, no mau gerenciamento da tua ansiedade, na insônia. E aí não é justo. Está acontecendo uma coisa externa. E aí você se faz mal? Você está sendo injusto com você mesmo, está se amando pouco. Então a Torá quer que você aprenda a lidar com as tuas midot. O que é midot? Que são características da personalidade, mas midot também significa medidas. Pessoal, a palavra mida, lembra até no português, medida. Parece a mesma radical. Pode ser que inclusive chegou no português isso mais à frente. A ideia é, qual medida você tem que utilizar a tua indignação? É na medida certa. Todos os sentimentos que passam pela mente humana podem ser importantes, mas na medida certa. Se você falar para mim, então raiva é bom? Às vezes a raiva na medida certa é bom. Às vezes, você ser um policial do batalhão de choque e ver uma atitude absurda que estão espancando uma pessoa numa manifestação, um idoso, e você chega com tudo, e você bufa, não porque você perdeu o controle, mas porque você está indignado, aquela raiva é boa. Todo sentimento usado na medida certa, ele é muito bem-vindo. E isso é o gerenciamento da indignação e da raiva. Isso é o redirecionamento de toda e qualquer energia. As energias não vão desaparecer e elas não vão se resolver. Elas precisam de você no comando. Com a mente acima do coração, Mor Shalit Alalev. Shabbat Shalom, Kadosh Baruch Hu te abençoe com decretos doces. Se você gostou, curte, compartilhe. Se você quer estudar a Torá a fundo e com Kabbalah junto, aproveite para conhecer a nossa assinatura no site toracomvocê.org. Vai Torá tudo de bom e até a próxima.